PHP com programação orientada a objetos, conectando num banco de dados MySQL. Vamos para a nossa próxima videoaula e vamos ver como é que funciona agora o método excluir da nossa classe usuário. Então, para exemplificar novamente, lá no index.php, mesmo procedimento, né? Dei um include em classe usuário.php, instanciei um objeto chamado objeto usuário a partir da classe PHP. Dando uma olhadinha aqui no nosso banco de dados, vamos escolher aqui um usuário, um registro para ser excluído. Vamos pegar esse daqui, ó, o registro 25. Como é que vai funcionar então? Do nosso objeto usuário, nós vamos definir o ID usuário com o valor que nós queremos excluir, com o valor 25. E aí simplesmente disparamos objeto usuário, o método excluir. Simples assim. O que nós esperamos que aconteça aqui? Conexão com o banco de dados e que seja executado um comando delete na tabela usuário, excluindo o usuário cujo ID é 25, porque o nosso objeto tem no seu atributo ID usuário o valor 25 armazenado. No entanto, não podemos nos esquecer do seguinte: lá na construção do nosso banco de dados, nós criamos uma procedure chamada excluir usuário, que vai receber como parâmetro PID usuário, e aí executa delete from usuário where ID usuário igual a PID usuário, que é o parâmetro que foi passado. Portanto, o que nós vamos passar para o parâmetro aqui vai ser o valor 25. Primeiro nós vamos ver isso daqui sendo executado. Lembrando também que, como isso daqui não é uma proposta final de solução, ou seja, não estou dando uma solução definitiva para o desenvolvimento de uma aplicação, e sim explorando conceitos e recursos, quando nós fizemos a função inserir usuário, toda função retorna o valor. E o que ela deveria retornar? 0, se não foi possível inserir, ou o ID do usuário que foi inserido. Quando nós fizemos a função alterar usuário, o que essa função obrigatoriamente tem que retornar um valor? O que ela retornaria? 0 se o update não for executado por algum motivo, e 1 se o update for executado com sucesso. Então as funções retornam. E aí, a título de ilustração, para nós vermos como é que se faz um procedimento, eu criei aqui uma procedure chamada excluir usuário, que recebe o valor do ID do usuário que vai ser excluído, executa o comando delete, e uma procedure tem por característica não retornar nenhum valor, simplesmente vai deletar o registro. Portanto, não há nada aqui que eu precise apresentar. Vamos ver se o nosso método está funcionando corretamente. O que queremos que aconteça é que depois da execução, este registro aqui que está selecionado em azul, que ele seja deletado, que ele seja excluído da nossa tabela usuário. Então, disparei a execução da aplicação, recebi a resposta usuário excluído. Se eu for lá no nosso banco de dados via SQLog, mandei atualizar e observe que o 25 aqui foi excluído. Vamos excluir mais algum aqui, ó. Vamos mudar esse 25 para 26. Cliquei, executei, uma nova instância do navegador foi executada. A mensagem usuário excluído, tudo bem. Vamos no SQLog, vamos aqui, atualizar, e o 26 deixou de ser apresentado, foi deletado. Legal, simples, tranquilo. Veja como é que vai ficar pequeno o nosso código para excluir um usuário. E veja também que lá na classe usuário, o código para o método excluir, ele é pequenininho também. O que nós fazemos? Fazemos a chamada da procedure. Então, quando nós estamos executando uma função, nós utilizamos select, apresente o resultado da função. As procedures não têm retorno, então eu não tenho que apresentar o retorno da procedure, eu simplesmente executo a procedure.
execute a procedure excluir usuário passando por parâmetro desta classe o ID do usuário, que nós definimos aqui no index, que utilizamos o 25, depois utilizamos o 26. E disparamos a função executar query, que está lá em minhas funções. Conecta com o banco de dados, executa o comando e retorna a resposta. Então, mesmo a função executar query retornando uma resposta, eu não vou aproveitar, eu não vou utilizar resposta alguma. Eu simplesmente vou dar o comando usuário excluído. Então, eu reitero para você, esta não é a solução definitiva para o desenvolvimento de uma aplicação. O que eu estou fazendo aqui é criando no banco de dados e na programação PHP recursos para que você veja quais são as possibilidades, utilizando a minha estratégia de programação, e aí você vai personalizar e vai criar o seu estilo de programação. Então, finalizamos os 3 comandos, os 3 métodos relativos aos comandos DML, que são os comandos insert, update, delete, o método inserir, o método alterar e o método excluir. Fizemos também o método consultar, que é relativo ao comando select. E agora, para nós começarmos o desenvolvimento propriamente da parte visual da nossa aplicação, nós vamos ver como que vamos validar o login de acesso a um usuário. Então nós vamos ter aqui um método chamado validar login, e lá no nosso script de banco de dados nós vamos ter também uma função chamada validar login. Mas isso é assunto para a próxima videoaula. Te encontro em breve. Aquele abraço.